Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Rodrigo Portela e você está no canal do Rodrigo Portela, antigo canal Geek Louco. Mas lá no Instagram ainda somos Geek Louco. Pessoal, hoje eu trago para vocês aqui, eu diria que um unboxing, mas eu acabei de tirar da caixa antes para não fazer um vídeo, cortar, configurar o smartphone e voltar de novo para gravar. Eu só tirei ele da caixa, já tirei. Vou mostrar para vocês. Tirei da caixa e coloquei a conta do Google para não precisar ficar voltando depois e começar do zero, tá? Então vai ser um unboxing barra primeiras impressões do Realme 8 Pro, cara. Esse aqui é o 8 Pro. Vocês estão vendo aqui na mesa, ó, vou deixar a caixinha do lado da caixinha do 7 5G. A Realme, tem gente que chama de Realme. Para mim é Realme. Tá no Brasil e os caras estão investindo pesado para logo se tornar a terceira aqui do mercado brasileiro de smartphones. Bom, pessoal, as minhas impressões vão começar a partir de agora. Eu só tirei o aparelho realmente, só tirei da caixa. Tá aqui, ó. Tá aqui. Esse aqui é o Realme 8 Pro. Só tirei da caixa, não fiz nada mais. Coloquei a conta do Google aqui, não instalei nenhum aplicativo e a gente vai começar a partir de já. Então, a caixinha, vocês já viram que ele vem nessa caixinha aqui, né? Caixinha amarelinha. Na câmera de cima aí, ó, vocês estão vendo, Realme 8 Pro, Realme aqui. Na traseira a gente já tem várias configurações do dispositivo e mostrando aqui, ó, principalmente 2G, 3G e 4G. Ao contrário do 7 5G que vocês estão vendo aqui na mesa, esse aqui, o 8 Pro, não tem 5G, tá? Então esse não tem. Que mais que vem na caixa? Dentro da caixa vem um casezinho, ó, vocês estão vendo, uma capinha de TPU, né? TPU meio fumezinha, muito legal de vir, uma capinha daquelas baratas. Vem um cabo carregador, um cabo de carregamento que é uma ponta USB-C e a outra ponta ele é USB tipo A. Então nem tirei aqui, que geralmente eu nem uso os cabos. Esse eu vou usar por conta do carregador, tá? Então USB-C numa ponta, USB-A na outra. E aqui vem um carregador, o Super Dart, que a Realme chama de carregador Super Dart. 65 watts tem esse carregador. Olha só na câmera da frente aqui, ó, dá uma olhada. Esse carregador aqui, vocês estão vendo que o padrão aqui não é o nacional, né? Porque a gente acaba recebendo os produtos em primeira mão e aí a gente recebe o lote de produtos importados. Olha aqui na câmera de cima, vocês estão vendo que aqui é USB-A, então é o padrão grande para conexão do cabo. E esse carregador é de 65 watts. O smartphone carrega a 50. Mas ó, dá uma olhada só. Além disso aí, carregador, cabo e capinha, não vem mais nada. Vem o smartphone, obviamente. Dá uma olhada aí, tá escrito aqui, ó, Dare to Leap, tá? Ele tem uma textura aqui na parte traseira, quando você passa a mão, ele até faz um barulhinho, ó. Sabe? Tipo uma textura meio áspera, que dá um grip até para pegar. Ele, cara, eu não sei essa cor como é que se chama. Será que é preto? Negro Infinito. Esse aqui é o Negro Infinito. Infinite Black seria o nome em inglês. E é muito, não sei se dá para passar a sensação para vocês, mas ele é muito fino. Realmente um dos smartphones mais finos que eu já tive a oportunidade de pegar nas mãos. Muito bonito. A traseira aqui é bem bonita. É realmente bonito. As câmeras estão aqui. Ele tem uma câmera de 108 megapixels que a gente já vai falar. Aqui na parte de baixo, saída de áudio, ó, áudio aqui, carregador e transferência de dados. A saída P2 de fone de ouvido, ó, estão vendo aí? Saída P2 de fone de ouvido, cabo para carregamento e transferência de dados, saída de áudio, tá? Aqui na parte da frente, eu já vou ligar a tela, dá para ver a câmera que está aqui. Na parte de cima, um microfone, vocês estão vendo aqui, ó, um microfone aqui na parte de cima. Na lateral esquerda tem a gavetinha para o SIM card da operadora. Essa é uma gaveta aqui totalmente dedicada. Você tem aqui um slot dedicado para cartão de memória e 2 slots para operadora. Então, 2 operadoras mais cartão de memória. Na lateral direita, você tem aqui o botão de ligar e o botão de volume para cima e para baixo. Ele vem já aplicado aqui, ó, deixa eu ligar a tela para vocês. Ele já vem aplicado uma película, não sei se vocês conseguem ver. Aqui está a câmera de 16 megapixels na frontal e ele já vem com uma película aplicada. Vamos fazer o desbloqueio dele aqui? Deixa eu ligar aqui e desbloquear. Desbloqueei e esse aqui é o Realme 8 Pro. A tela de 6.4 polegadas.
Essa tela aqui é uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas, 411 ppi de densidade. E nessa tela aqui, infelizmente, a gente não tem uma tela com 120 Hz ou 90 Hz. Ela tem o padrão de atualização comum. É uma tela que vai com pico de brilho até 1000 nits. Mas não se engane, o padrão dela normal é bem abaixo, cerca de 430 nits no padrão, o que é abaixo até da média dos smartphones que a gente vê aí no mercado, tá? Esse é um smartphone de entrada. Ele vem com o Snapdragon 720G, então deve ser um cara legal para você rodar seus games aqui. Ele vem com uma bateria de 4.500 mAh. Embora esse carregador que vem na caixa aqui, o Dart, seja de 65 watts, você pode carregar todo o resto da linha Realme com esse cara, esse aqui, o Realme 8 Pro, ele carrega a 50 watts, o que é bem rápido já. A Realme disse que ele carrega 50% em 17 minutos. Em menos de 50 minutos, carga total desse cara aqui. É muito rápido. Ele tem várias configurações de carregamento que você pode configurar, segundo eu vi aqui, para não poder estragar essa bateria, né? Você coloca aí para ele carregar durante a noite, para manter a saúde da sua bateria bem boa. Então, é um dispositivo com 4.500 mAh, que é um bom tanto de bateria para um dispositivo intermediário e principalmente desta finura. Não sei se dá para ter ideia, mas ele é muito fino, pessoal. Ó, e é muito bonito, realmente bonito. Ele é fininho, fininho, tá? Muito fino, 4.500 mAh que carregam 17 minutos, 50% esse cara carrega. Ele tem 8 GB de RAM e ele tem aqui também 128 de armazenamento. É um conjunto bom com armazenamento UFS 2.1, que é o armazenamento que a gente já vê há muito tempo nos dispositivos intermediários. Não é aquele armazenamento mais rápido que a gente está acostumado a ver nos dispositivos top de linha e nem o padrão de DDR5. Aqui é uma LPDDR4, que é mais realmente para intermediário. Aqui na traseira também, ó, não sei se vocês conseguem ver, temos um flashzinho, câmera de 108 megapixels, câmera de 8 megapixels, que é a ultra wide, e câmera macro e câmera sensor de profundidade. Então, ele tem, na realidade, 4 câmeras, 3 vão fazer fotos, né? É uma câmera também que faz fotos em preto e branco, digamos que ela é dedicada. E também dedicada a medir a profundidade para fazer aquele modo retrato. Ele tem modo retrato, tem modo time-lapse, ele tem o modo tilt shift, que é para você fazer aquele time-lapse com aquele efeito de miniatura, foto e vídeo. Faz vídeos em 4K na traseira, porém, quando você habilita o 4K, ele não deixa você mudar para câmera ultra-wide, tá? Então, ele tem câmera macro, tem ultra-wide e tem câmera de 108 megapixels. A câmera de 108 megapixels desse cara aqui, ó, é uma câmera sensor Samsung, aquele ISOCELL HM2. Então, esta câmera de 108 megapixels consegue fazer fotos com aquele padrão 9:1, né? Ela junta 9 pixels para tornar um pixelzão grande para trazer mais iluminação. Pessoal, a gente está passando aqui por um momento de lockdown aqui na cidade onde eu moro, já faz um tempo já. Então, já faz uns 10 dias e ainda tem um bom tanto, acho que vai ser prorrogado ainda. Então, não vou sair logo para fazer as fotos desse cara, eu não gosto de fazer fotos aqui dentro. Na frontal, ele tem uma câmera de 16 megapixels. A traseira de 108 eu acho que deve ser bem boa. Vamos testar, porque ele não tem um processador, um chipset que vai conseguir extrair o máximo. É um Snapdragon 720G, é um intermediário, né? A gente já viu essa câmera com chipsets mais potentes, aí você conseguir extrair mais. Na frontal, ele tem uma câmera de 16 megapixels. Ela faz vídeos em Full HD na frontal, Full HD e HD, o que é bem baixo, uma resolução até HD, e não tem sequer na frontal resolução de vídeos em Full HD 60, tão menos 4K. Então você tem somente Full HD 30 na frontal desse cara e a traseira até 4K, perdendo a função das outras câmeras. Habilitou 4K, você vai ter só na câmera principal. Junto com o Snapdragon 720G, obviamente que você tem a Adreno 618. Para rodar jogos deve ser legal, no padrão de intermediário, e essa bateria deve durar bem, apesar que, se não durar, você não vai ter empecilho de carregar esse cara. Ele carrega muito rápido. Ele tem Bluetooth 5.0, tem NFC, tem Wi-Fi Dual Band, então você pode conectar na sua rede 2.4 ou 5 GHz, e esse cara veio com uma proposta muito boa de preço, tá? A R$ 2.099. A Realme está fazendo isso nos lançamentos. Ele veio a R$ 2.099 exclusivamente na Americanas. Eu vou deixar o link aí na descrição para você checar. É o primeiro link,
por R$ 2.099. Ele está sendo lançado hoje, né? Já foi lançado hoje, estou gravando esse vídeo depois. Hoje é dia 23 de junho de 2021. Até o dia 28, se você estiver vendo esse vídeo até o dia 28, você pode comprar ele ainda em lançamento por R$ 2.099. Depois a sugestão acho que é cerca de R$ 2.500. Ele chega num momento que no Brasil a gente tem um smartphone que está vendendo demais e é um top de linha série B, digamos assim, que é o Galaxy S20 FE com o Snapdragon 865. Então, ele chega com um preço muito bom para um lançamento, mesmo sendo intermediário, mas competir agora com esse cara que eu acabei de falar vai ficar meio difícil, então a gente tem que aguardar o passar dos meses para ver a que preço esse cara vai chegar no mercado e aí se ele fica ou não mais interessante. A primeira impressão que passa o aparelho é de ser realmente muito bonito. É uma das melhores pegadas que eu já tive no smartphone. Não estou nem contando só smartphones de entrada ou intermediários, até dos top de linha. Ele é realmente muito gostoso, a pegada é muito fácil, muito leve, a tela assim ainda é grande. O desbloqueio de impressão digital, ó, vou mostrar para vocês, é relativamente rápido, tá? Você pode bloquear e ele desbloqueia bem rápido, tá? A tela parece ser muito boa, então a primeira impressão que fica é que é um aparelho muito legal de utilizar, esperando só, pelo que eu acabei de falar, ele baixar um pouquinho de preço. Ainda assim, o preço veio bom, mas para competir, como eu falei, ele vai ter que baixar. Já vem com película, já vem com capinha, vem com carregador muito rápido e é um dos mais finos e tem slot dedicado, então você pode colocar aí 2 operadoras e ainda expandir o armazenamento. E vem com 8 GB de RAM, ao contrário de alguns aparelhos, a maioria intermediário vem com 6, às vezes alguns com 4, tá? O que eu vou precisar testar realmente, o que vocês vão ter que esperar para saber, né? Eu não sei se teve mais gente, provavelmente tem gente que já testou, é ver a câmera frontal, que no Realme 7 5G, que vocês já viram aqui no canal, não me agradou muito a câmera frontal e eu vou precisar testar. Bom, pessoal, vou falar para vocês, se inscrevam no canal se você quiser ver o teste de câmera desse cara, que deve demorar aqui um pouquinho por agora, porque a gente permanece ainda, como eu disse, em lockdown. Então, vamos esperar mais um tempinho e eu solto os meus vídeos para ver qual que é a das fotos e vídeos desse cara, porque por enquanto eu não posso nem sair daqui de dentro e eu não considero fazer fotos dentro de estúdio de jeito nenhum. Ó, eu vou mostrar para vocês, antes de ir embora, um pouquinho da interface dele, tá? Ele vem com Android 11, a Realme UI 2.0. Eu acho que a Realme poderia investir um pouquinho mais no visual disso aqui, tá? Eu acho que ele é um pouquinho cru demais, tá? Não é feio, mas eu acho que poderia dar uma melhoradinha, tá? Ó, não vem com um monte de aplicativo instalado não, tá? Vem uma quantidade até que pequena. Ele tem a câmera aqui, você pode habilitar para sumir com esse furinho aqui, que vocês já sabem, aquela eliminação de notch aqui. A tela me parece ser bem boa, essa tela aqui é Super AMOLED, tá? Mas acho que a Realme poderia investir um pouquinho mais nessa UI aqui para deixar ela um pouquinho mais aprimorada. As pretensões da Realme no Brasil são bem grandes, então vamos ver o que eles trazem por aí. Dizem que teremos os dispositivos top de linha, inclusive a Realme acabou de lançar internacionalmente um smartphone com o Snapdragon 888 por um preço sensacional para quem importa, mas aqui no Brasil, esse aqui é óbvio nacional, com nota fiscal e tudo mais, ele está nesse preço que eu falei para vocês, promocionalmente até o dia 28. Link está aí na descrição. Se você gostou, se inscreve no canal, principalmente porque vai sair teste de câmera aqui. Deixa um like no vídeo, comenta aí se por acaso você já tem esse cara, se já importou, por exemplo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.